Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. No episódio de hoje, o tema é Como a meteorologia influencia a cidade de Bauru, mais um conteúdo do especial de física do Educa Ciências. Desta vez, contaremos com a presença de dois professores do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. O professor Dr. Demerval Soares Moreira, docente e coordenador do curso de Meteorologia. Suas pesquisas são focadas em radar meteorológico, modelagem atmosférica, processos em superfície, ciclo do carbono, aerossóis de queimadas e radiação atmosférica. Também teremos a presença do professor assistente Luiz Felipe Gotso, doutor em Ciências Atmosféricas pela USP. Possui experiência na área de geociências, com ênfase em meteorologia dinâmica, sinótica e climatologia. Ele também já trabalhou por um ano na área operacional da meteorologia, com previsão de tempo e divulgação de ciência. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Então, gostaria de, primeiramente, agradecer a presença do professor Demerval, a presença do professor Luiz, meteorologistas da Unesp Bauru, professores docentes. Então, começando primeiramente, para situar os nossos ouvintes, a gente teve uma live no dia 1º de julho, que foi um especial de física lá no canal do Educa Ciências, que a gente abordou estudos da meteorologia, E para introduzir o tema, professor Demerval, primeiramente, como surgiu esse estudo, essa ciência, a meteorologia? Qual a importância dela para as pessoas? Como foram as primeiras descobertas? Pois é, a meteorologia já há bastante tempo, que surgiu. Já tem no Museu de Londres, tem uma placa lá em barro que já está escrito assim: quando o anel circunda o Sol, chuva cairá. Então, essa placa é mais ou menos 4.000 anos, se estima que é 4.000 anos antes de Cristo que ela foi escrita. Então, já há bastante tempo que as pessoas preocupam assim com a meteorologia, E aí, depois disso, veio o Aristóteles, que é dito o pai da meteorologia, Aristóteles ali foi em 350 anos antes de Cristo. Aí tem também... Aí revolucionou mesmo a meteorologia, foi o Richardson, ali já bem mais recente, em 1922. Aí o Richardson, ele usou as equações da física, os movimentos, a circulação da atmosfera, aí tem conservação da energia, conservação de massa. Ele tentou simular a atmosfera usando essas equações. Então, ele fez uma equação no braço mesmo, na época não tinha computador, então ele fez tentou simular ali uma previsão de 6 horas, só que demorou em torno de 6 semanas para fazer o cálculo de previsão de 6 horas. E, infelizmente, ainda errou a previsão. Mas aí, justamente, começou realmente a meteorologia avançar, E depois, com a computação, aí avançou ainda mais. Mas a meteorologia já desperta curiosidade há muitos anos atrás. Certo. Você falou bastante de previsão, O Luiz já trabalhou na área de previsões. Você poderia explicar um pouco como é que funciona a previsão em si, tanto aqui em Bauru quanto em outros lugares? Eu não sei se tem uma diferença. E por que não é possível? Fizeram essa pergunta na live e eu achei interessante perguntar de novo. Por que não é possível dar uma previsão de um mês, previsões mais longas? A previsão do tempo, a previsão das condições que vão ocorrer nos próximos dias, tá? Ela é feita basicamente a partir de programas de computador, tá? Que calculam, justamente como o professor Demerval falou, resolvem as equações, tá? Da física, e calculam como é que aquele sistema meteorológico vai se comportar nos próximos dias. Então, é uma questão de física e matemática, Os sistemas são descritos por equações que são resolvidas por um computador, e aí, então, esse programa de computador indica para a gente o que vai acontecer,
Além disso, né, a todo tempo é necessário um meteorologista, né, uma pessoa que vá avaliar como esses modelos, como esses programas de computador estão fazendo a simulação, tá? E é dessa forma, de forma geral, que é feita a previsão em qualquer lugar, tá? Por que a gente não pode fazer uma previsão de tempo de um mês, né? É impossível a gente dizer que daqui 30 dias vai estar fazendo tal temperatura e vai chover tantos milímetros ou não vai chover. É impossível, eu diria, né? E não é porque é no Brasil ou, né, ninguém consegue, tá? Por quê? Porque a atmosfera, ela é um sistema muito complexo, né? Onde pequenas mudanças fazem com que ocorram consequências muito grandes lá na frente, né? Então a gente consegue interpretar essas variações da atmosfera num curto período de tempo. O ideal até 3 dias, né? Mas a gente consegue previsões boas até 7 dias e no máximo até 15, né? Daí para frente, de 15 dias para frente, já fica muito difícil porque é difícil representar todas as mudanças possíveis na atmosfera com esse tempo. Interessante. Professor Demerval, você já viu um raio cair no mesmo lugar? É possível que um raio derrube um avião? Foram algumas das perguntas que foram feitas na live. Eu gostaria que você esclarecesse, porque, além de curioso, é interessante as pessoas entenderem. Eu considero que é um mito esse negócio de falar que o raio não cai no mesmo lugar, porque se ele caiu uma vez, é justamente porque ele é propício a cair naquele lugar, porque o raio é uma descarga elétrica, né? Então, se caiu naquele local, então tem grande possibilidade de cair de novo se não for colocado algum para-raio ali para desviar aquele raio para outro lugar. Então, é um mito falar que um raio não cai no mesmo lugar. Aí, sobre a questão do avião, eu diria que não a chance de um raio derrubar o avião é mínima. Por quê? É como o avião, ele está, mesmo que a atmosfera esteja carregada, né, está tendo raios ali, imagina, é como se fosse um pássaro pousado num fio de alta tensão. Porque ele vai estar ali no meio, ele não tem para haver descarga, ele teria que estar carregado, por exemplo, positivamente ou negativamente, para o raio cair naquele avião ali. Mas como ele está só passando naquela região que pode estar carregada ali, justamente isso, é como um pássaro pousado ali num fio de alta tensão, ou seja, não vai acontecer nada com ele, tá? Então, normalmente, um raio não vai derrubar um avião, só se o avião já estiver pousado. Aí pode ter uma descarga que vai passar pelo pneu e tal, e vai, mas ele voando não teria esse problema. Agora todo mundo já sabe, hein, que é um mito. E por falar em mito, professor Luiz, é verdade que a meteorologia acerta mais no inverno e erra mais no verão? É mais ou menos verdade, né? O que acontece? Isso era verdade antigamente, né? Mas hoje nem tanto. O que acontece é que os sistemas meteorológicos que mudam o tempo, tá? Eles têm algumas características diferentes entre inverno e verão, tá? E esses programas de computador, né, esses modelos meteorológicos que fazem esses cálculos para fazer a previsão, digamos que eles conseguem entender melhor o sistema, tá? Quanto maior ele for, né? E quanto menor e mais localizado for o sistema, mais dificuldade tem esses programas de computador em prever o comportamento deles. Então, o que acontece? Pegando aqui em Bauru, por exemplo, sistema meteorológico importante no verão, por exemplo, a chuva, né? Uma chuva localizada. Às vezes é uma nuvem que se forma em cima da cidade e chove. Isso é um fenômeno importante, mas é muito pequeno, né? Então, os modelos eles têm uma certa dificuldade de prever. No inverno, uma frente fria, por exemplo, é um sistema grande que os modelos conseguem enxergar melhor, tá? Hoje em dia, a meteorologia avançou muito e a gente não tem tanto essa diferença, mas ainda existe um pouquinho. O inverno é ligeiramente mais fácil de fazer previsão do que o verão. E por falar em chuva, professor Demerval, um dos problemas de Bauru é as tempestades, né? Que elas inundam as nações e a gente vê todos aqueles problemas nos noticiários. E os fortes vendavais. Por que eles acontecem na nossa região?
Não só na nossa região, mas acontece em todos os lugares, né? E as cidades são mais afetadas, né? Porque as cidades são todas pavimentadas, a infiltração é pouca. E isso acontece, por exemplo, em Bauru também acontece, pode falar que acontece mais, porque Bauru é uma cidade quente. Então, isso que o professor Luiz falou, que tem essa convecção, né? Então vai formar essas nuvens convectivas, esses CBs, então é mais propício a formar em locais mais quentes. Então forma esses CBs e aí esses CBs, o que eles fazem? Eles têm chuva rápida, mas muito forte. Então, essa chuva rápida e forte caindo sobre uma cidade, se fosse num campo, não teria muito problema, que infiltrava e pouca água ali ia escorrer para lugares mais baixos. Agora, na cidade, não. É tudo pavimentado, então, choveu ali naquela região, aí essa água vai toda para o lugar mais baixo, por exemplo, aqui em Bauru, para Nações, e aí inunda a Nações ou tem enxurradas em outras regiões. Aí realmente é um problema para a cidade. Então, uma forma de evitar isso é que todas as casas tivessem uma forma de coletar aquela água que caiu nela, ou tiver um jardinzinho, uma grama, né, um gramado lá, aí resolveria esse problema. Mas como a gente não tem ainda, então realmente essa água vai tudo para Nações e tem que sempre ficar alerta ali no radar para saber se vai chover, se está vindo chuva forte ou não, para evitar esses problemas. Então é uma questão mais de relevo e também da industrialização, né, das cidades. Sim, sim. Certo. Professor Luiz, como funciona a formação da chuva aqui em Bauru? Porque ao mesmo tempo que a gente tem problema de inundação, a gente também tem problema com a falta de água na lagoa e na recarga da bacia do Rio Batalha. O que envolve? Quais as questões envolvidas? Bom, a gente tem, né, aqui em Bauru, 2 estações bem definidas, né? A gente tem um clima que a gente chama, tecnicamente, até de um clima de monção, tá? Onde a gente tem 2 estações muito bem definidas. O verão chuvoso, úmido, né, e o inverno seco. Então, durante o verão, a tendência é que as nuvens se formem com mais facilidade, essas nuvens convectivas que o professor Demerval mencionou, né, elas se formam com mais facilidade e causam grandes quantidades de chuva. Tá? De que forma isso acontece? Bom, durante o verão, o ar está mais úmido, certo? A gente tem um transporte de umidade, de vapor de água mesmo, lá das regiões equatoriais, da Amazônia, em direção ao interior de São Paulo. Tá? E aí, como o ar fica úmido, né, quando esse ar esquenta, né, quando a superfície, na verdade, da Terra esquenta esse ar, ele sobe. Tá? E quando esse ar sobe, né, ele levanta, ele acende, né, esse vapor de água condensa e vira líquido. Então, esse vapor de água que vira líquido é a nuvem, tá? A nuvem convectiva. Né? E aí, essas gotículas de água, né, que se formam na nuvem, elas vão crescendo, e aí chega um momento em que elas estão tão pesadas, né, que elas não conseguem mais ser seguradas ali na nuvem, elas caem. Né? E isso é a chuva. Tá? Então, isso tende a acontecer mais no verão, porque o ar está mais úmido. Né? E no inverno, como a gente tem um período seco, essa grande umidade que vem da Amazônia, da região equatorial, ela diminui muito, a gente tem longos períodos de estiagem. E aí a gente acaba não tendo a chuva, que é o principal mecanismo para reabastecer o Batalha, os rios, a lagoa, né, os reservatórios. Então essa chuva diminui muito. E além disso, no inverno é seco, tá? E aí dificulta a formação de nuvens. Então, claro que você não tem chuva porque não formou a nuvem e você tem mais radiação solar. Então você evapora mais ainda a água. Né? E isso acaba trazendo esses transtornos aí que o bauruense conhece bastante bem, né? Questão de falta de água. Sim, então, para solucionar esse problema, teria que ver a drenagem mais das épocas que temos mais água, no caso, né? Por conta da questão climática da cidade. Exatamente. E a gente tem uma outra questão importante também, que é sobre a cobertura do solo, né? O uso do solo. Né? Se a gente tiver a nossa vegetação nativa, que aqui na região de Bauru é o cerrado, né? A presença dessa vegetação nativa favorece que a água seja absorvida pelo solo e chegue aos lençóis freáticos para alimentar os reservatórios e rios.
tá? Quando a gente tira esse cerrado, né, essa vegetação nativa, substitui, por exemplo, por pastagem, ou por cidade, ou, né, uma coisa impermeável, né, essa água ela escoa muito rápido e ela não vai ser tão eficiente para encher esses reservatórios. Uma coisa grave. Certo. E, professor Demerval, você comentou bastante no início sobre como a computação tem ajudado a meteorologia, né? E como está sendo aqui em Bauru essa tecnologia? Não só no Bauru, né? A computação ajuda no mundo inteiro. Então, com o advento da computação, né? Quanto melhor essa computação, melhor pode ser os modelos, né? Você pode colocar mais física ali dentro do modelo. Então, você pode sair simulando as coisas de escalas menores. Então, e também ir mais rápido, né? Então, para você fazer uma previsão, por exemplo, para 24 horas, né? Sua previsão não pode demorar 48 horas, senão não serve para nada. Então, por isso você tem essa compensação de o que você vai colocar no modelo, né? E dependendo da máquina que você tem. Então, a computação é muito importante na meteorologia, porque a meteorologia né, é o estudo da atmosfera. Então, a atmosfera ela tem seu comportamento, né, igual nós falamos no início, ela rege pelas equações físicas. Então, você tem que colocar todos esses processos no computador. Então, para isso, você precisa de alto nível de computação. Então, os melhores computadores do mundo estão aplicados na meteorologia. Tanto é que no Brasil, né, recebeu aqui o Tupã, que foi instalado lá no CPTEC, mas já tem 11 anos, então ele já está sendo desligado, já tem outra máquina comprando. No LNCC tem um supercomputador, e no Japão tem vários computadores voltados justamente à meteorologia. Então, a meteorologia está desenvolvendo junto com a computação. Tanto é que antigamente a gente via que a meteorologia errava muito. Hoje em dia, a meteorologia tem acertado muito, né? E justamente, lógico que tem os desenvolvimentos, né, feitos pelo meteorologista, que colocaram ali, fez o código, e esse código rodou ali na computação. Então, é uma ferramenta e tanto a computação ali para a meteorologia. Nessa rapidez tecnológica, a gente já consegue saber por que quando tem neblina de manhã, geralmente o dia segue com sol? Sim, isso aí é um princípio físico, né? Porque uma forma de você... Porque o vapor a gente consegue enxergar, né? Quer dizer, a gotícula de água a gente enxerga. O vapor, na verdade, eu falei errado. O vapor a gente não enxerga, né? É o gás mesmo, o CO2, ou o vapor d'água. Em forma de vapor a gente não enxerga. Em forma de água a gente enxerga. Então, uma forma de você condensar esse vapor seria o que o professor Luiz falou. Você pegar essa massa de ar aqui embaixo, quando ela sobe, né, ela vai expandir e ela vai esfriar. Aí você vai formar a nuvem. Outra forma é essa de um resfriar. Quando você resfria, a atmosfera ela perde aquela capacidade de reter o vapor. Então, quando ela perde a capacidade de reter o vapor, essa água é condensada. Então, para isso que forma a neblina. Então, quando está formando a neblina, é justamente porque a noite foi muito fria. Teve bastante perda radiativa. Então, perda radiativa à noite, aí de manhãzinha ali, está bem frio, aí formou a neblina. Então, por que teve essa perda radiativa? Justamente porque não tinha nuvem, porque a nuvem serve como um cobertor, né? Então, não tinha nuvem, né, à noite, aí houve bastante perda radiativa, e aí formou aquela neblina. Então, quando o Sol nasce, né, nasceu ali o Sol, aí começou a esquentar aquele vapor, o condensado ali, né, aquela neblina é evaporada. Aí, quando evapora, você vai ver que está um céu bonito, porque justamente não tinha nuvem, por isso que resfriou e por isso que fez a neblina. Olha que interessante, a gente tem previsão caseira também, hein? Pois é. Professor Luiz, quais fenômenos meteorológicos que afetam Bauru? E em quais períodos do ano? Bom, como eu comentei anteriormente, né, o clima de Bauru ele é muito bem definido, né? Ele tem duas estações, uma estação seca, que é o inverno, uma estação úmida, que é o verão, tá? Então, o que modifica, né, de uma estação para outra é principalmente a quantidade de umidade,
né? Claro que o inverno aqui é um pouco mais frio, mas Bauru não tem uma diferença tão grande de temperatura entre verão e inverno. O principal é a quantidade de umidade, né? E isso que determina os sistemas que vão atuar, né? Que estão atuando ali, né? Ou melhor dizendo, os sistemas que estão atuando ali determinam essa mais ou menos umidade, tá? Então, durante o verão, o que a gente tem de principal aqui, a atuação principal, são as chuvas localizadas, né? As chuvas convectivas. Essas nuvens, como eu já falei, o professor Demerval mencionou, né? Essas chuvas que se formam localizadas e são eventualmente fortes, tá? E durante o inverno, né, a gente tem períodos secos, né? A gente tem pouca formação de nuvem, menos formação de nuvem, e a gente tem a atuação das frentes frias, né, que eventualmente passam aqui pela cidade também, não causam muita chuva, abaixam um pouco a temperatura, e essas são as que atuam durante o inverno. São os principais sistemas, né, de forma geral. Certo. Professor Demerval, você tinha comentado sobre a questão tecnológica, como as coisas estão mais rápidas, e mencionou rapidamente sobre o radar, né? Como o radar consegue auxiliar a cidade de outras maneiras? Por exemplo, a gente tem 3 APAs. Ela consegue auxiliar na fiscalização de denúncias de queimadas? Vai para outras áreas, além de somente a temperatura da cidade, as previsões da cidade? O radar é um instrumento super importante, né? Tanto é que o Bauru tem esse privilégio aqui de ter um radar aqui na cidade. Na verdade, ele deveria ser um pouquinho distante da cidade, porque o radar não enxerga, por exemplo, nuvem realmente em cima dele. Então, ali em cima do IPMET mesmo e da Unesp ali, o radar não pega. Mas isso é outra questão, tá? Mas o radar, ele é muito importante, né? Justamente para a gente ver essas nuvens que estão chegando, que ver a precipitação, prever, né, justamente uma inundação ali nas Nações. Eu estou até com um projeto de extensão que é justamente ajudar os alunos a fazer essa previsão da chegada de chuva. E tem essa outra questão também, o radar ele pode identificar queimada, um foco de queimada, se começou a ter um foco ali, se perceber pelo radar, você pode avisar, né, o bombeiro para ir lá apagar. Só que tem um problema aí, não tem um custo também, né, porque a peça, que seria ali a válvula ali que gera as ondas eletromagnéticas, que é igual uma do forno micro-ondas, só que é bem mais potente, ela, além dela gastar muito, né, muita energia, e ela é muito cara. Então, para você ficar investigando, por exemplo, queimadas, você teria que estar rodando o radar o mais frequente. E o que a gente faz atualmente quando não tem chuva, ele roda a tarefa só de hora em hora. Então, pode ser que um foco já começou ali há 40 minutos antes e já está bem desenvolvido. Mas se fosse um caso, um projeto para justamente, né, tiver verba para investigar queimada, seria interessante também para essas questões. Então, para conseguir fiscalizar melhor as áreas de preservação ambiental, que são as APAs, né, que eu não havia explicado para quem não sabia, precisaria de um maior investimento para que tenha o radar rodando com mais frequência nesse caso, né? Aí precisaria da gente ter uma garantia que, por exemplo, se a Magto queimou, a gente tem uma de reserva. Fiscalização ambiental. A gente tentou comprar uma e como o radar aqui é mais antigo, a gente tem que mandar fazer isso, e ainda não é no Brasil, e demora no mínimo 6 meses para você conseguir comprar uma Magnus dessa. Então, se a gente usa, por exemplo, para isso, ficar rodando o radar lá o tempo todo, se ela queima, aí a gente vai ficar 6 meses aí sem radar. Então, caramba! Tem que ter um projeto que a gente fala, ó, tá aqui a Magto e tá aqui a energia, então vocês podem por enquanto usar. vocês estão dando uma mãozinha já, né? Sim, então... para precipitação tá tranquilo. Professor Luiz, você comentou sobre a questão da gente ter frio, né? Bastante. Principalmente no inverno. O aquecimento global, ele seria uma causa desse frio absurdo que a gente passou nos últimos tempos? E esses extremos de muito frio, muita seca? Ou não?
Sim, talvez. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Então, o que acontece, né? Não dá para eu dizer para você, tá? Agora, categoricamente, que este frio foi por causa do aquecimento global ou não. O frio que nós tivemos a semana passada, por exemplo, tá? Por quê? Né? Porque ele pode não ter sido, né? Na atmosfera ela pode, por algum momento, ter lá uma onda de frio mais intensa, até sem motivo, né? A atmosfera é um sistema muito complexo e pode acontecer essa onda de frio, né? Independente do aquecimento global, né? Mas o que a gente vem estudando sobre aquecimento global, a gente percebe que esses eventos extremos, né, eles estão se tornando mais comuns com o aquecimento global. Então, como o planeta está aquecendo, né, os eventos quentes se tornam mais quentes, os eventos frios se tornam mais frios, os eventos chuvosos se tornam mais chuvosos, né? Então, você intensifica essa força, tá? Isso é um efeito do aquecimento global. Mas eu não posso dizer de cara que o frio da semana passada, por exemplo, foi por causa disso, né? Isso precisaria de um estudo mais aprofundado, né? Então, é possível, mas tem que pesquisar. Certo. Eu tenho agora um questionamento que os dois podem até responder. Porque foi alegado, né, durante a live que alguns pesquisadores defendem que, na verdade, a gente não está passando por um aquecimento, mas sim um resfriamento intenso. Aí eu gostaria que vocês me explicassem para os ouvintes também, que vão acompanhar a gente, de onde vem essa teoria e como é que ela se sustenta se a gente está vendo justamente o contrário. Bom, o que acontece é o seguinte, tá? O clima, né, ele é novamente, né, a atmosfera é um sistema muito complexo, então o clima, ele não tem um comportamento sempre bem definido. Então, por exemplo, estamos tendo aquecimento global, todo ano vai ser mais quente que o anterior, vamos supor. Né? É o que a gente está vendo ultimamente, mas isso não é uma regra, tá? Então, como o clima ele é um sistema muito complexo, ele pode eventualmente ficar um pouco mais frio, tá? Num certo período, e depois voltar a esquentar. Então, essa questão do resfriamento global, né, isso foi muito discutido, por exemplo, durante a década de 70. Né? Da década de 1970, foi uma década fria em termos globais, né? Mas por motivos do próprio clima. Né? Só que se você pegar da era industrial ali de 1800 e pouco até agora, você vê que está tendo esse aquecimento. Mas no meio desse período grande de aquecimento, existem pequenos períodos de resfriamento, tá? Então, mas na tendência geral está aquecendo e acho que é um consenso atualmente, né? Acredito que seja. Porque a atmosfera ela trabalha muito com ciclos, né? Então é como se fosse uma ondas. Então muitos falam que, por exemplo, esse aquecimento, se está quente é porque isso aqui vem de uma onda que realmente está quente. Ou se está frio é porque faz parte ali da onda que está frio. Então eles julgam muito isso. Mas o que os pesquisadores, né, que estão mais envolvidos no aquecimento global, eles afirmam que, por exemplo, claramente a temperatura está subindo com a correlação com o aumento do CO2. Então, se você plotar o gráfico do aumento do CO2 e o aquecimento e o aumento da temperatura, bate certinho ali. Então, tem muitas evidências que realmente está tendo um aumento ali do efeito estufa que está causando esse aumento da temperatura. Então, realmente, está ocorrendo, sim, o aquecimento global. Então, o aquecimento global seria uma coisa mais maximizada, enquanto o resfriamento, por enquanto, se mostra como menor, analisando dessa maneira. O que acontece é o seguinte, a temperatura média do planeta está aumentando. Né? Como o professor Demerval falou, e isso se correlaciona muito bem com o aumento do CO2, a gente tem evidências muito fortes de que a temperatura global está aumentando. Né? Só que o fato dessa temperatura global aumentar, né, faz com que, em alguns lugares do planeta, tenha ondas de frio mais intensas. Então, localizadamente, ali em certos lugares, pode ficar mais frio por um certo período.
entendeu? Não é que porque tem aquecimento global todo lugar vai esquentar. Não é assim, né? Na verdade, o aquecimento global vai fazer com que as coisas fiquem mais extremas, tá? Então existem lugares localizados onde pode ficar mais frio, tá? Mas por conta de globalmente estar aumentando a temperatura. Certo. E o que estaria acontecendo com o equilíbrio ambiental da Antártida? Porque a gente ouve muito falar sobre, como maior exemplo, principalmente por vestibulandos, é o que cai no vestibular bastante também. E nessa de resfriamento, aquecimento, o que de fato está acontecendo? É uma consequência também do aumento de CO2? Sim, sim. Né? O aumento de CO2 na atmosfera provoca um aquecimento geral do planeta, né? E de forma geral, né? E o que acontece na Antártida é o seguinte: a Antártida é um lugar muito frio, né? Obviamente, é da natureza dela ser muito frio, né? E se você tem um aquecimento, né, você modifica várias coisas, né? Porque a atmosfera ela trabalha, né, com esse cenário. É quente no Equador e é frio no polo, né? E se você começa a esquentar o polo, né, você chega a modificar, por exemplo, a posição de tempestades, né, de grandes ciclones, né, extratropicais. No caso da Antártida, existe uma coisa muito séria, né, que ela é um continente, né? Então ela é terra e tem gelo por cima, né? Se você aumenta a temperatura, esse gelo vai derreter, pode derreter, né, e aumentar o nível dos oceanos, tá? Isso também é uma possibilidade, né? Então, fora os impactos na fauna, né, os animais que não estão acostumados com temperaturas tão altas, então existem vários problemas associados a aumentar a temperatura de lá. E muda o albedo também, né? Porque a gente sabe que o gelo, o albedo dele é alto, né? A reflexão é alta. Se você tira o gelo ali, igual mesmo se tem o oceano ou o continente, o albedo é bem mais baixo. Então, já ajuda a aquecer mais ainda. Então, pode ter um feedback ali cada vez favorável ao aquecimento. E a camada de ozônio, professores? Qual é a relação dela com o aumento da temperatura? Assim, ela também influencia? O que a gente sabe sobre a destruição dela, porque já teve vários debates, né, sobre ela voltou, ela não voltou. O que vocês podem dizer para a gente? Eu diria que não. A camada de ozônio, ela está ali ela vai... O ozônio, ele é um grande absorvedor do ultravioleta. Então, é um espectro ali do Sol, né, do espectro ali do ultravioleta que ela absorve. Então, você tirando essa... E ela está em alto nível. Está lá em cima, no alto nível, que absorve essa radiação ultravioleta. Você tirando essa camada, ele vai parar de absorver, então vai deixar de aquecer um pouquinho ali em alto nível. Mas esse aquecimento é muito insignificante em relação... Eu não diria que você tirar a camada de ozônio vai influenciar na temperatura. Influencia num câncer de pele, lógico, que vai chegar mais radiação ultravioleta aqui embaixo. Mas para aquecimento, para efeito assim, de aquecimento global, não diria que influenciaria muito, não. E até onde eu sei, não sou um especialista em camada de ozônio, mas até onde eu sei, né, ela está, sim, tendo uma recuperação nos últimos anos. Tá? Depois não me lembro de cabeça agora o nome do acordo, mas em 1986 ou 1987, que foi assinado aquele acordo para não emitir tanto CFC, né, tanto gás que destrói a camada de ozônio, vem se verificando que ela parece estar se recuperando. Né? Ela já não está inteira de novo, mas ela vem se recuperando ano a ano, até onde eu sei. Olha, agora, para finalizar, é uma questão mais de perspectiva de vocês. Muitos cientistas de dados, eles julgam que os robôs poderão acertar as previsões, mais que vocês meteorologistas. Qual é a opinião de vocês sobre o assunto? Até hoje eu não conheço um robô que faz, que pensa, né? O robô, ele faz o que a gente programa, tá? A gente não está em Matrix ainda, né? Então, eu diria que realmente se você tem uma calculadora, é muito mais fácil você fazer uma conta na calculadora que você fazer no braço, né? Então, o computador está aí para ajudar, mas sempre você tem que ter
um meteorologista, algo, né, alguém que programou ali, que sabe o que está fazendo para fazer o robô fazer. Então, não diria que um robô vai fazer uma previsão melhor para a gente. Ele vai auxiliar a gente fazer essa previsão. Tá? Mas se deixar lá só, então faz para mim aí, ele não vai sair do lugar, ele vai ficar estático ali, porque ainda a gente não tem essa inteligência. O que tem inteligência artificial, por exemplo, você pegar vários casos passados e tentar prever o futuro olhando o que aconteceu no passado. Mas a atmosfera ela é tão caótica que esse olhar o passado, né, é como se você olhar, por exemplo, isso aqui é cachorro, isso é cachorro, isso é cachorro. Aí você mostra uma foto de cachorro, ele sabe que aquele ali é o cachorro. Mas a atmosfera ela é tão caótica que um acontecimento no passado pode não acontecer nunca mais. Então, é bem difícil de você prever usando, por exemplo, inteligência artificial. Então, com certeza, a gente vai precisar ainda de muito meteorologista para fazer uma previsão boa e ter a meteorologia evoluir. Não vão depender só de máquina, não. A meteorologia, ela avança com o uso das máquinas, né? É muito importante. Quanto melhor a gente tiver as nossas máquinas, melhor. Existem essas metodologias modernas, como a inteligência artificial, né? Mas, na minha modesta opinião, nunca vai se poder substituir, né, o trabalho de um meteorologista humano que pensa, né, por uma máquina. Por quê? Os modelos que fazem os cálculos, que fazem as previsões, eles nunca vão ter 100% de acerto. Nunca. Tá? Isso é impossível. Por causa da natureza da atmosfera, que é caótica. Não é possível nunca ter 100% de acerto. Então, quando a máquina te dá um indicativo do que vai acontecer, quando o computador, o robô te dá um indicativo do que vai acontecer, você, meteorologista que estudou a atmosfera, precisa olhar para aquilo que ela deu, que a máquina falou, e ver se faz sentido, se é realmente aquilo. Precisa acompanhar, usando aí nowcasting, radar, precisa ver se o que ela disse que ia acontecer está realmente acontecendo. Então, eu acho que o ser humano é indispensável para a meteorologia, né? E não será substituído. Então é isso, a tecnologia que se cuide. Ela ajuda a gente. Ela é importantíssima e ajuda a gente. Mas substituir, não acredito. Então é isso. Muito obrigada pelo debate, pela conversa de hoje, professor Demerval, professor Luiz Felipe. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço aí a oportunidade de E venham sempre para falar sobre isso, os fenômenos. Aí, muito obrigado. Pode convidar a gente que a gente vem com prazer. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença dos professores Demerval Soares Moreira e Luiz Felipe Gotso. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @educa.ciências e no Facebook, Educa Ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e João Mota. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.